Olá, queridos, estarei lendo o texto de 2 Crônicas 18, versos 20 ao 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Queridos, o texto bíblico diz que o rei Jeosafá aparentou-se com o rei Acabe. Isso ocorreu quando Jeosafá casou seu filho com a filha do perverso rei Acabe de Israel, conforme vemos no versículo 1 do texto que eu li. Em consequência, Josafá teve que aliar-se a Acabe para guerrear contra Ramote Gileade, ou seja, contra os sírios. E por causa disso, Josafá quase morreu numa guerra que não era sua. Mas graças à intervenção de Deus, ele não morreu, conforme os versos 28 ao 32. Antes desta guerra, disse Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens adoradores de Baal, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Porém, Jeosafá, desconfiado desta profecia de vitória fácil, perguntou a Acabe se não havia um profeta de Deus no seu reino para que pudessem fazer uma consulta ao mesmo. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com as suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas sobre o rei. Seja, pois, também a sua palavra como a de um deles, e fale o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Já diante do rei Acabe, esse perguntou a Micaías se ele poderia ir a Ramote de Gileade à guerra com a bênção de Deus, se venceria. E o profeta Micaías disse: Subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão.
O rei, evidentemente, percebeu que o profeta Micaías estava ironizando os falsos profetas de Baal que mentiram numa só voz, dizendo que deveriam ir à guerra e venceriam. E o rei Acabe lhe disse: até quantas vezes te conjurei para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ora, ele sempre falava a verdade em nome do Senhor. Então Micaías, o profeta, o homem de visões e revelações, disse: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor, declarou Micaías. Vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerá. Sai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Por essa razão, Micaías foi espancado por dizer a verdade por um profeta de Baal chamado Zedequias. Queridos, e imediatamente o rei ficou enfurecido. Acabe determinou que levasse Micaías a Amon, que era o governador da cidade, a Joás, filho do rei, e que o colocasse no cárcere e o sustentasse com pão de angústia e com água de angústia, até que ele voltasse em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por meu intermédio. Ficou claro na profecia que Acabe seria morto em batalha e os sírios sairiam vencedores. Queridos, quando falamos em heresia, estamos nos referindo a um ensino mentiroso, distorcido, contrário ao que a Bíblia nos ensina. Pegar os ensinos da Bíblia, manipulá-los de acordo com a cultura e conveniência de muitos, não ficou para os verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos tem trazido controvérsias e até heresias também em cima deste texto, especialmente quando o profeta Micaías disse que saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E esse espírito disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai, faz-o assim.
temos que compreender uma coisa à luz deste texto: para qualquer coisa que Satanás venha fazer na terra, ele necessita da autorização de Deus para efetuar os seus enganos. Então, o agente foi, na verdade, Satanás, que colocou palavras mentirosas na boca destes 400 profetas de Baal, mas a autorização foi dada por Deus. Para você que lê a Bíblia, sabe que Acabe e Jezabel tinha, antes desses 400 profetas de Baal que profetizaram aqui, contrário àquilo que Micaías profetizou, eles tinham outros 850 profetas de Baal e Aserá, que era, na verdade, um poste ídolo. Eles comiam no palácio, possivelmente residiam até no anexo do palácio, este número exorbitante de profetas de Baal e Aserá. Observe aqui o texto de 1 Reis 18, versículo 19. Convoca, pois, a montanha do Carmelo junto de ti, todo Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Esses foram mortos a mando do profeta Elias, depois que Deus respondeu enviando fogo do céu e consumiu o holocausto do profeta. Mas logo Jezabel providenciou outros 400 profetas falsos. Acabe, o rei, não estava respeitando mais a Deus em sua vida, o havia rejeitado inúmeras vezes. Então Deus não pôde protegê-lo contra esta cilada do inimigo. Ele se disfarçou na guerra, e os versos 33 ao 34 anuncia sua morte. Então o homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Morreu, e se cumpriu a palavra, portanto, do profeta Micaías, que um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Baal conseguiriam persuadir e enviar o rei Acabe à batalha, à guerra, para ser derrotado. E veja bem que ele falou que Israel ficaria como ovelha sem pastor. Mas quem era esse espírito de mentira que se apresentou diante do Senhor para seduzir e enganar Acabe? Primeiro, queridos, a Bíblia não diz que apresentou diante de Deus dentro do céu, não fala em céu aqui. E outra coisa, é bom destacar que um anjo não mente. Anjo é santo, ele não possui a nossa natureza. O anjo é santo, portanto não comete pecado. Também não pensa que esse espírito de mentira que iria enganar Acabe era um anjo bom,
porque alguns minutos iria se transfigurar no espírito maligno? Isso é impossível de acontecer. E outra coisa, um demônio não entrou no céu, ficou entre os anjos do Senhor diante de Deus para ser o espírito enganador. O diabo apenas atendeu uma determinação divina. Quando a Bíblia registra que Deus enviou o espírito de mentira, na verdade, Deus permitiu aos falsos profetas falarem aquilo que Acabe gostaria de ouvir, devido à dureza do coração deste. 400 falsos profetas, homens usados pelo diabo, com mentira levaram o seu rei ao engano e à morte e por fim ao inferno. O perigo de muita gente nos dias atuais, queridos, é que também preferem dar ouvidos à mentira do diabo do que ouvir a voz de Deus. Se manter rebelde à voz de Deus vai ter um custo de morte eterna, de separação de Deus por toda a eternidade. Então, meu irmão, não se deixe enganar por falsos profetas. Vamos pedir prova, buscar os sinais de Deus para nossas vidas antes de agirmos. Quando Deus falar com você, ouça e obedeça a sua voz. Mas quando Deus falar com você... Outro texto um pouco parecido com a que estudamos é de 1 Samuel 18:10. Diz assim: e aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Tanto anjos bons quanto maus estão sujeitos ao poder de Deus. O próprio poder que Satanás dispõe é permitido que ele use quando Deus determina. Deus tem sobre o seu domínio anjos e demônios, tem todo o poder nos céus e na terra. Ele usa o seu governo providencial do modo que ele quer. Ele é Deus. Novamente, o espírito maligno da parte de Deus significa, queridos, espírito permitido por Deus. Era maligno, mas foi permitido por Deus que agisse. É claro que Lucifer e seus anjos já foram expulsos do céu e só faz o que Deus o autoriza na terra. E podemos dizer, porque Deus não proíbe de vez o diabo de agir na terra, na vida dos homens? Assim, todo mundo será santo, pecará menos. Deus não faz isso porque ele respeita a individualidade humana. Ele deu livre arbítrio ao homem, não fez um robô, uma máquina. O homem é livre para fazer as suas escolhas, escolher o caminho a seguir, seguir a Deus ou seguir ao diabo. Um dia, por ocasião do julgamento, do juízo final, aí sim o diabo será preso eternamente no inferno, lançado no lago que arde e com enxofre, e os homens serão julgados. Céu ou inferno, de acordo com o que eles fizeram e escolheram aqui na terra. Assim, meu irmão, mantenha-se de pé na presença de Deus, viva uma vida estável espiritualmente falando, seja firme e constante, como declara Paulo, e certamente será um vencedor. Amém?
Oremos ao nosso Deus. Bendito e eterno Pai, Tua é a honra, a glória para todos sempre. Tu és digno de receber os tributos dos nossos lábios, aleluia. Alcança as famílias, esses lares que nos assistem com a Tua bendita e maravilhosa graça, Senhor. Opere também a bênção da salvação nestas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe ricamente, fiquem na graça e na paz do Senhor.